que o Senhor nos conduziu foi para que nós estivéssemos falando um pouco de paternidade. Não como paternidade apenas você como pai, mas eu como filha, você como filho também. E existe uma frase do pastor Fabiano Ribeiro que diz: sua maturidade cristã é medida por sua capacidade de viver como filho de Deus. Sua maturidade cristã é medida por sua capacidade de viver como filho de Deus. E eu te pergunto, quanto você é maduro? Ou o quanto você é madura? Até o final desta palavra você vai conseguir mensurar, ou vai conseguir dar uma nota para você mesmo, em relação ao seu nível de maturidade. Se você é uma pessoa madura ou se você é uma pessoa imatura. E tudo aquilo que nós vamos estar falando, vamos estar discorrendo nesta noite, está baseado em Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 24, chamado a parábola do filho pródigo, ou, de uma outra forma, nós vamos dar o nome para a parábola do pai amoroso. Lendo os primeiros versículos, Lucas 15, 11 e 12 diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Na cultura judaica, era uma desonra uma atitude dessas enquanto filho, porque afinal de contas aquele pai não havia morrido, e a herança ela era entregue aos filhos, a fim de que houvesse a continuidade daquela descendência. Aquele filho passou por cima de um protocolo, aquele filho passou por cima de uma cultura, aquele filho fez um pedido ou uma exigência para aquele pai, dizendo que ele queria, ainda que o pai estivesse vivo, a sua parte na herança. Ele queria se apropriar daqueles recursos que o pai havia trabalhado para conseguir. E aí nós vemos então, Lucas 15 e 13, que após ele conseguir que o pai lhe desse aquilo que ele havia pedido, ele tem uma atitude que diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Repete comigo: distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Primeiro aquele filho se desconectou emocionalmente do pai. E depois diz a palavra de Deus que não muito tempo depois, ele se desconectou fisicamente daquele pai. Você nunca se afasta fisicamente de uma pessoa sem que antes você já tenha se afastado dela emocionalmente. Talvez você esteja dentro da tua casa, talvez você esteja deitado no mesmo leito, talvez você continue no mesmo ambiente de trabalho, mas emocionalmente, se você se desconectar das pessoas e do ambiente, não demora muito para que você queira sair daquela situação. Foi o que aconteceu com aquele filho. Ele se afastou daquele pai. E provavelmente ele tenha se afastado devido a uma ferida emocional, devido a uma dor que ele sentia e não foi tratada no momento que devia ser tratada. O filho ferido, ele pode desistir, pode decidir se afastar do seu pai, sem que seja um ato consciente. Isso também vale na relação nossa com Deus Pai. Talvez ele tenha pensado: eu vou gastar o meu dinheiro enquanto eu sou novo, eu quero gastar a minha herança, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero encontrar lá fora algo que aqui dentro eu não consigo, eu quero encontrar amizades, eu quero encontrar amigos, eu quero encontrar alguém que me entenda, alguém que fale aquilo que eu preciso escutar, ou alguém que diga o que eu quero ouvir, e dentro de casa eu não consigo. Aquele filho tomou uma atitude. Talvez ele imaginasse que fosse por uma razão, mas no decorrer desta história nós vamos entender que a razão real pelo filho ter pedido herança não era ligada a patrimônio, não era ligada aos seus recursos materiais, mas era ligada a algo que existia dentro dele, uma ruptura do relacionamento do filho com o pai e talvez do pai com o filho. Os maiores problemas de relacionamentos estão diretamente ligados àquilo que não enxergamos em nós, ou não aceitamos que estejam dentro de nós. Negação. Uma das coisas que nós usamos, um dos mecanismos de defesa do homem, do ser humano, é negar a verdade dos fatos. E um dos maiores problemas está relacionado a isso.
não enxergarmos em nós ou não aceitarmos a verdade dos fatos. Talvez alguém tivesse dito para aquele moço: olha, não faça isso, será uma desonra para o seu pai. Não faça isso, o seu pai trabalhou uma vida inteira para conseguir tudo para você. Não faça isso, conversa com o seu pai, peça perdão, se reconcilie, fale aquilo que está no teu coração. A Bíblia não dá os pormenores, ela relata a história de uma forma resumida, mas eu imagino que aquele moço tivesse pessoas que podiam aconselhá-lo, e talvez tenha sido aconselhado, mas ele não reconheceu que ele tinha um problema, e por não reconhecer que tinha um problema, ele decidiu partir, se distanciar e ir embora. Mas a história continua em Lucas 15, 14 e 16, que diz assim, acompanhe comigo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu coloquei aí uma imagem para que você veja o que são essas vagens de alfarroba. É uma leguminosa. Ele queria comer isto que os porcos comiam, e a palavra de Deus diz que ninguém lhe dava nada, nem estas vagens. Olha que absurdo. Um homem, herdeiro de um grande patrimônio, um jovem, filho de um grande fazendeiro, pega tudo que é seu, se desconecta do seu pai, vai embora para uma região, essa região passa por uma crise, e aquele moço que tinha tudo para dar certo, não consegue comer nem mesmo o que os porcos comiam. Começou a passar necessidade, foi trabalhar como empregado, cuidando de porcos, estava com fome, queria comer a comida deles, e ninguém lhes dava. Sabe? Você pode ser filho e viver como escravo. Você pode ser rico e viver miserável. Você pode ter tudo e viver como se nada tivesse. Você pode ser abençoado, mas viver como um desgraçado sem a graça de Deus. De quem foi a escolha? O pai, que mandou o filho sair de casa? A família que o expulsou? O ambiente que ele estava, que o colocou para fora? Não. Aquele filho escolheu ir para longe da presença do pai. Aquele filho decidiu ir embora e se afastar. Mas diz que num determinado dia, no momento, depois dele passar por todo esse processo, Lucas 15, 17 e 19 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aquele jovem havia se afastado do convívio do seu pai, buscou em tudo o que podia felicidade, gastou os seus dias e os seus recursos, passou por necessidade e escassez, mas o problema não havia sido solucionado. Quando ele fala isto, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno nem mesmo de ser chamado teu filho. Ele continua dizendo que o problema que estava nele quando ele saiu, permanecia nele agora na volta. Tudo que ele fez, tudo que ele gozou, tudo que ele aproveitou aí com os prazeres do mundo, que o dinheiro podia comprar, não resolveu o problema dele. A falta de relacionamento com o pai, a falta de assumir a sua filiação, a sua paternidade. Mas o pai, quando viu aquele filho de longe, a palavra de Deus diz que ele respondeu. Antes disso,
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Veja, se você não identificar a raiz daquele pensamento, daquele sentimento, ele continuará te controlando e te influenciando negativamente, e te fazendo viver uma vida fora do propósito de Deus. Como aquele jovem não olhou para dentro de si, como aquele jovem não procurou entender quais os motivos pelo qual ele saiu, ele não parou para pensar no que estava fazendo, não parou para olhar para dentro de si, ele volta com os mesmos sentimentos. Por isso que antes de nós participarmos da Santa Ceia, Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 11, 28, que nós devemos nos examinar a si mesmos, ou a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. E neste momento eu gostaria que você se examinasse. Como está o seu relacionamento com seu pai ou com a sua mãe? Ou com pessoas que exercem autoridade sobre você? Como hoje está? O que as pessoas próximas de você falam sobre este relacionamento? O que você tem percebido, mas não gosta de pensar e muito menos de falar sobre o assunto? Um filho que se ausenta intencionalmente da companhia dos pais, ele revela um coração ferido em alguma fase do desenvolvimento de sua vida, onde algo se quebrou. Talvez aquele jovem não soubesse dizer quando aquilo aconteceu. Talvez aquele jovem não soubesse dizer se ele se sentiu em algum momento afastado do seu pai na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. Mas houve uma ruptura. E o distanciamento físico só foi algo físico que refletia algo escondido dentro dele. E hoje eu te peço para pensar, te levo a pensar, através do Espírito Santo e dessa palavra que nós estamos ministrando, como está o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Isso vai interferir diretamente no seu relacionamento com Deus Pai e com o Espírito Santo. Isso vai interferir diretamente no teu relacionamento com a igreja e com os irmãos. Efésios 6, do 1 ao 4, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando está escrito honra teu pai e tua mãe, não é honra porque eles são perfeitos, não é porque eles fazem tudo certo, não é porque nunca te feriram, nunca te decepcionaram. Honra nós damos a alguém pela posição que essa pessoa ocupa. A honra é um direito dado a qualquer pessoa pela posição que ela ocupa, principalmente posição de autoridade. Quando você não honra Deus, provavelmente você tenha uma dificuldade de honrar o teu pai e autoridades. E quando isso acontece, existe consequência. O modelo aprendido é o modelo repetido. Quando eu não honro os meus pais, eu automaticamente estou ensinando os meus filhos a não me honrarem. Pode ocorrer a repetição de comportamentos parecidos que foram herdados dos pais na relação agora com os filhos. Talvez você faça com seus filhos o que seus pais fizeram com você. Ou você faça o oposto, como uma forma de agredi-los. Talvez os seus pais tenham sido rígidos demais e você seja flexível demais. Ou talvez eles tenham sido flexíveis demais e você seja rígido. Não há equilíbrio. Por quê? Porque não foi restaurado o relacionamento. O inimigo tentará usar essa fragilidade emocional para manter o controle sobre a sua vida, fazendo com que essa dor e sofrimento aumentem. Você pode fazer com que você tenha atitudes na tentativa de punir os seus pais. Sabe quando a filha se torna rebelde na adolescência e muitos pais acham que isso é normal? Eu nunca vi a rebeldia como algo normal. Porque se fosse normal, Lúcifer permaneceria no céu, porque ele foi o primeiro e grande rebelde. Mas quando ele se rebelou, ele foi expulso.
A rebeldia não é algo normal. Mas a rebeldia está querendo te comunicar alguma coisa que você precisa entender o que é. O filho rebelde, ele quer punir os pais muitas vezes por alguma coisa. Porque houve uma ruptura, existe alguma coisa doendo, existe alguma coisa machucada. Então nós precisamos tratar. Mas como mães e como pais, precisamos primeiro tratar das nossas emoções, da nossa relação com os nossos pais, para depois consertar a nossa relação com os nossos filhos. Porque se nós não liberarmos perdão sobre os nossos pais, se não pedirmos perdão por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, jamais o nosso relacionamento com os nossos filhos também será saudável. Porque nós vamos repetir os modelos. Uma outra consequência é uma frieza emocional. Porque não recebeu aquilo que precisava da maneira e no momento certo. Então a pessoa se torna fria, indiferente. Se torna uma rocha. E normalmente os meninos, os homens são assim. Porque ouviram de um pai que o homem não chora. E aí trazem isso para a vida e para o relacionamento com Deus. E aí não tem facilidade de se abrir para que o Espírito Santo fale e ministre. Porque acredita que homem não chora. E aonde está escrito na Bíblia que homem não chora? Ao contrário, na palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele chorou. Então o homem chora. Chora porque tem sentimentos. O homem chora. Chora porque tem alma, tem emoções. O homem chora. Meninos choram. Isso não é feio, ao contrário, isso mostra grandeza. Mas, quando o relacionamento é quebrado, a frieza emocional pode ser uma das consequências. E uma outra consequência grave, uma das maiores, na minha opinião, e paralelo depois a outra que eu vou dizer, é a orfandade. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aquele jovem estava assinalando, estava pontuando, nos chamando a atenção, dizendo, não me sinto filho. Como não? O pai estava vivo. Tinha um pai. O pai que ele pediu recursos estava lá. Continuava na mesma casa, no mesmo lugar, porque a palavra de Deus diz que ele voltou para o caminho. Ele voltou pelo mesmo caminho, ele sabia que lá existia um pai, mas ele não se sentia filho. Uma das consequências de se afastar do pai, esse sentimento de orfandade. Ele tinha um pai vivo, mas é como se ele não existisse. Não sentia mais como pertencente àquela família, àquele ambiente. Quantas vezes você chega no ambiente e você não se sente parte dele? Você está num grupo, não se sente parte, parece que você está sempre fora do lugar. Parece que ninguém presta atenção em você. Você não se encaixa em lugar nenhum. Este sentimento é de orfandade. Você hoje precisa assumir a sua filiação como filho de Deus. Ele já não acreditava mais que poderia ser próximo do convívio do seu pai. Ele diz, olha, me trata como seu empregado. Só faltou ele dizer, me coloca no quartinho do fundo, me coloca lá embaixo no porão, me dê a comida dos seus porcos, porque assim eu vou estar aqui dentro. Quantas vezes Deus diz tantas coisas lindas, quantas vezes Deus libera palavras proféticas, quantas vezes Deus usa louvores para falar, palavra para falar, profetas para falar, que Ele tem algo especial para a sua vida, mas você não se sente digno e merecedor. Você fica sempre arrumando desculpas. Este espírito é de orfandade. E ele se sentia culpado. Quando ele diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Quando você se sentir culpado, porque você não atingiu o padrão de Deus, em alguma área da sua vida, peça perdão que Ele te perdoa, mas pare de se punir. Pare de se manter distante do Pai por causa de uma culpa, de um pecado, de uma acusação. Você não precisa se culpar, o diabo já faz isso. Um dos adjetivos de Satanás, ele é o acusador. Ele o tempo todo vai procurar te acusar por alguma falha. Mas Jesus disse que todo pecado confessado, ele é perdoado. Satanás veio para acusar, mas Jesus veio para perdoar e nos libertar. Aleluia! Aleluia! Salmos 32:2
diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Errar todos nós vamos errar, falhar todos nós vamos falhar. Dificilmente atingiremos o padrão de Deus em 100% das nossas vidas. Mas quando nós não atingirmos, o Espírito Santo falar conosco, imediatamente nós confessamos o nosso pecado e alcançamos a misericórdia, e aquela culpa precisa ser retirada de nós. Porque se a culpa permanecer, estamos invalidando o sacrifício da cruz. Sempre haverá um caminho de volta. É a primeira lição que eu aprendo. Sempre haverá um caminho de volta. Lucas 15, 20 diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Uau! Ele teve uma atitude. Ele saiu daquela posição de coitado. Ele saiu daquela posição fragilizada. Ele saiu daquela posição de pobre, miserável, desgraçado, fora da graça, fora da presença do Pai. Ele assumiu uma decisão e disse: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. E diz que quando o pai viu aquele filho de longe, aquele pai cheio de compaixão, correu até o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho estava longe, mas o pai continuava no mesmo lugar que aquele filho havia deixado. Aquele filho se afastou, mas o pai não se afastou. Aquele filho ficou distante, mas o pai sempre esteve perto. O pai te vê hoje e te recebe com compaixão. E hoje ele vai ao teu encontro. Ele está aqui hoje. O pai veio nesta reunião. Aleluia. 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 E mais do que veio, foi ele que te trouxe aqui. Não foram pessoas. Não foi a festa do Dia dos Pais. Não foi o culto. Não foi porque a sua agenda não estava ocupada. Foi porque o Pai te escolheu para te trazer aqui, para dizer que existe um caminho de volta. A segunda lição que eu aprendo é: seja humilde e reconheça o que está dentro do teu coração. Aquele jovem, Lucas 15, 21 diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheça. Me afastei mesmo. Fiquei magoado. Uma palavra maldita. Um olhar estranho. Um tapa mal dado. Uma conversa ruim. Uma fofoca, uma intriga. Porque nós, quando estamos falando sobre isso, amados, entenda uma coisa. Nós estamos falando da tua relação com teu pai e com a tua mãe, físicos, biológicos. Dos teus pais terrenos. Mas também estamos reportando isso da tua relação com Deus Pai. Porque se não houver conserto com a tua relação com teu pai e com a tua mãe aqui, não haverá conserto com a tua relação com Deus Pai. Então, quando nós dizemos que há um caminho de volta, há um caminho de volta para você ir até onde teu pai e tua mãe estão. Há um caminho de volta para você ter um caminho para voltar para Jesus. Quando nós estamos dizendo, seja humilde e reconheça o que está dentro do teu coração, eu estou dizendo, antes de ir lá na casa do teu pai e da tua mãe, reconheça, você não honrou teu pai e tua mãe. Por pior que eles tenham feito alguma coisa contra você, com intenção ou sem intenção. Por mais que tenham te ferido, te abandonado, te desprezado, não tenham sido uma boa referência, continuam sendo teu pai e tua mãe. Diante da palavra, o primeiro erro é o seu de não honrá-los. Então seja humilde e reconheça, Senhor, eu preciso me consertar. Eu preciso voltar pelo mesmo caminho que um dia me afastei. Eu preciso restaurar o meu relacionamento em obediência à tua palavra. Não é sentimento. O perdão nunca foi sentimento. O perdão sempre foi e será uma decisão. Eu perdoo, porque eu não quero mais carregar culpa. Eu não quero mais viver debaixo deste jugo. Não quero mais viver debaixo desta influência. Eu não quero mais não ter as minhas orações respondidas. Terceira lição que eu aprendo: aceite o que o Pai tem a te oferecer
Aquele pai correu na direção do seu filho, com compaixão, deu um abraço nele e disse o seguinte: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ei, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Aquele pai não ficou tirando satisfação. Aquele pai não ficou perguntando aonde ele gastou o tempo e os recursos. Aquele pai não ficou medindo seu filho dos pés à cabeça. Não, aquele pai disse para o seu filho: vem, eu vou te dar um anel, estou te dando autoridade, eu estou te favorecendo, estou resgatando a tua dignidade com este anel. Vem, eu vou colocar a sandália nos seus pés, você é livre. Homens livres não usavam sandália, escravos não usavam. Quando o pai colocou a sandália de volta nos pés do seu filho, ele estava dizendo: filho, tudo que é meu neste lugar continua sendo teu. Aleluia, aleluia. Ele não pediu para que matassem qualquer novilho, ele não pediu para que matassem qualquer gado, não. Ele pediu o melhor. Significa aquilo que eu tenho de melhor na minha casa, na minha fazenda, na minha propriedade, no meu reino. Isso eu estou guardando para te entregar quando você voltar para a casa do Pai. Oh, aleluia, aleluia. Quantas vezes você não faz o que deve fazer porque tem medo da reação daquela pessoa? Você não sabe como vai ser. Eu fico pensando que aquele jovem no caminho devia estar imaginando muitas coisas. Meu pai não vai me receber, meu pai é uma pessoa ocupada, os caseiros não vão nem lembrar de mim, os funcionários vão rir de mim, vão zombar de mim, talvez é melhor eu voltar. Mas ele deve ter ficado numa guerra espiritual, numa batalha na sua mente, mas ele foi até o fim. E por ele ter ido até o fim naquela decisão, ele recebeu reconhecimento e recompensa. Quantas vezes você para no caminho de volta, porque você tem medo da reação do outro? Ei, a reação do outro não interessa. O que interessa é a sua atitude diante da palavra de Deus nesta noite. Você vai se consertar, você vai lá e vai conversar, ou você vai continuar endurecido no teu coração, com as tuas razões, com as tuas motivações, apesar da palavra de Deus. Se você ficar assim, você não vai poder receber o que o Pai tem. Lembra da pergunta? Lembra da afirmação quando nós começamos? Sua maturidade cristã é medida por sua capacidade de viver como filho de Deus? Qual é o nível da sua maturidade? Você vive como filho ou como escravo? Sabendo que o Pai pode todas as coisas. Uma das coisas que eu aprendi vivendo é que todas as vezes que Deus me leva a fazer algo, Ele já tem algo preparado. Ele jamais vai me inspirar a pedir perdão se Ele já não trabalhou de alguma forma a meu favor. Independente se a pessoa vai dizer eu te perdoo ou não perdoo. Isto é problema dela. Você precisa aprender a viver aquilo que você nasceu para viver. Você é filho de Deus. Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Assim como uma águia ensina seu filhote a voar, o Pai fará com que cheguemos à maturidade do nosso relacionamento pessoal, com os nossos pais, com o Senhor e com a igreja, para que a gente possa impactar vidas. A igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. É daqui que tudo começa. É nela que você está sendo preparado para cumprir a sua missão e o seu propósito de vida até a eternidade. Se coloque de pé. Grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. A palavra desta noite foi claríssima.
transparente, simples de se ouvir e de se entender, trabalhosa para se colocar em prática, trabalhosa porque exigirá de você decisão, exigirá de você humildade, exigirá de você uma autoavaliação, mas eu posso te dizer que por mais trabalhosa que seja, há recompensa. Como há recompensa? Eu tive muitas vezes oportunidade de voltar para a casa da minha mãe, enquanto ela estava viva. Quantas e quantas vezes nós falamos sobre tantas coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. Quantos e quantos foram os concertos que eu e ela fizemos, a tal ponto de um dia ela dizer: filha, me perdoe por tudo o que eu fiz, porque eu nem sabia o que eu fazia. A ponto de no final da vida dela ela dizer: filha, eu não sei como eu vou pagar por tudo o que você fez por mim. Eu dizia: mãe, só viva, viva mãe, viva. Eu tive tempo de voltar para a casa da minha mãe, e como eu sempre digo, não tenho arrependimento de nada, nada. Quando eu lembro de quanto nós nos amamos, quanto nós tivemos tempo para confessar uma a outra aquilo que doía, as marcas que ficaram, as cicatrizes. Sabe, uma das ilusões que nós temos é que as marcas não vão ficar sim, mas não vão trazer mais dor. É como uma ferida que foi estancada, foi feito um bom curativo, a cicatriz fica, mas a dor não mais. E este será o teu ministério. Eu quero dizer para você, faça isto, enquanto existem momentos e existem tempos para isso. Faça sem pensar no que o outro vai fazer ou como o outro vai reagir, mas faça. Abra o seu coração, confesse, diga: olha, sabe aquele dia, naquele momento, eu queria tanto que você tivesse feito. Esperei tantas vezes que você falasse e fizesse, mas isso não aconteceu. Mas eu só quero dizer que eu te amo e eu te perdoo. E quero pedir também o teu perdão por eu não ter me comportado como eu devia. Eu não te honrei como eu devia. É trabalhoso, mas é libertador. Eu tenho vários testemunhos de pessoas. E é tão sério isso que o diabo sabe. E ele vai te colocando desculpas e justificativas para que você não faça. Mas é importante fazer. Se você quiser ser livre e assumir quem você é, filho de Deus, filha de Deus, amada do Senhor, amado do Senhor, você tem um Pai celestial. Hoje você talvez não precise de muitas coisas que você precisou quando você era um garotinho. Hoje talvez não tenha nenhuma festa na escola para o teu pai precisar ir. Mas naquela festa, que todos os seus amiguinhos estavam lá com o pai, e o seu não foi, ficou registrado na tua memória: o meu pai nunca está nos momentos importantes da minha vida. Mas você hoje conhece Deus Pai. E você sabe que Ele estava lá, mesmo quando o teu pai biológico não estava. E você pode liberar perdão sobre o teu pai. Existem pessoas que não entendem o que eu vou falar, mas preste atenção para você não sair daqui com nenhuma informação distorcida, que vire uma heresia na sua vida. Há muitos anos atrás, eu tinha uma ferida emocional. E aquele pastor, terapeuta, disse assim: você perdeu alguém muito importante na sua vida quando você era nova? Eu disse: sim, perdi uma tia que eu tinha como mãe aos 10 anos. E ele disse: você sabe onde ela está enterrada? Eu sim, sei, cemitério da Lapa. Você pode ir lá, eu sei que ela não está mais, porque há muitos anos, foi em dia 30 de agosto de 77. Falei: posso? Ele falou: então vai lá. E eu fui no túmulo que a minha tia supostamente foi enterrada. E lá então eu pude ficar um tempo. A minha mãe foi comigo, mas se afastou. E lá vem um sentimento tão grande que Deus foi injusto de tirar a minha tia. Ela deixou 7 filhos órfãos aos 39 anos e um marido alcoólatra. E quando eu voltei para falar com aquele pastor, ele disse: o que te fez? O que você lembrou? Eu disse: eu me lembrei que Deus foi muito injusto,
por ter deixado os meus primos naquela situação. E aí ele disse: este sentimento de injustiça que você carrega até hoje, é porque lá atrás você não resolveu este sentimento. E eu então pude entender quantas vezes eu me senti injustiçada. E quem convive comigo sabe que uma das coisas que mais me tiram do prumo é o senso de injustiça. Não gosto de sentir que alguém foi injustiçado, eu fui. Me desestabiliza muitas vezes. E eu preciso me corrigir. Por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo que teu pai biológico tenha morrido, emocionalmente, ele ainda exerce influência sobre você. E talvez existam coisas que você queria ter dito para ele e não disse. Diante de Deus, quando você estiver em algum lugar no teu quarto, ou algo te traga à memória a imagem do teu pai, fale, confesse, porque isso vai te trazer cura na alma, para que o inimigo não tenha mais oportunidade de usar isso para te fragilizar. Sabe um rio represado? Sabe uma fonte de águas represada? Quantas vidas ficam represadas por algo que não vai, porque precisam liberar perdão. Precisa liberar para que as águas possam fluir. Amém?